Fala galera do Explica aí, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. O tema da aula de hoje é Karl Marx. Isso mesmo, o cara que vai escrever uma série de textos fazendo críticas ao capitalismo. Mas cuidado, o capitalismo que Karl Marx critica é o capitalismo do seu tempo, é o capitalismo industrial. Nós precisamos pontuar isso para que não sejam cometidos equívocos ou anacronismo. Isso porque, e aí falando um pouquinho sobre a questão do anacronismo, todas as vezes que você tenta analisar o que um indivíduo escreveu, a forma de pensar de uma sociedade na ótica atual, você está cometendo anacronismo. Então, o que nós precisamos deixar bem claro, ele é um grande crítico do capitalismo, mas o capitalismo do seu tempo, que naquela época era o capitalismo industrial. Então vamos lá falar sobre esse cara, esse grande filósofo alemão. Karl Marx nasceu na Alemanha, filho de judeu. Entretanto, por conta, em virtude de uma lei alemã que garantia a cidadania apenas para os indivíduos que fossem convertidos a uma determinada religião, ele vai converter-se ao luteranismo e, a partir daí, ele consegue, então, o seu título de cidadania, que era algo extremamente importante. Então, perceba o seguinte, Karl Marx é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores teóricos que nós já tivemos. Isso porque, gostando ou não, todas as pessoas precisam acabam, de certa forma, necessitando de um contato mínimo com a obra de Karl Marx. Um cara que vai ser um dos responsáveis pelo socialismo científico. Isso mesmo, socialismo científico. Ele vai, diferente dos socialistas utópicos, a partir de uma observação, a partir de uma análise minuciosa da sua época, do seu contexto, ele vai escrever os seus livros, as suas obras, acerca de como deveria ser a sociedade por ele idealizada. Então, vejamos algumas coisas. Primeiro ponto, materialismo histórico. Daqui, nós já percebemos que ele recebeu a influência de Hegel. Isso mesmo, Hegel também vai trabalhar com esse contexto de materialismo numa perspectiva histórica. Qual é a grande diferença? Porque Marx, ele vai trabalhar essa questão da história em uma perspectiva ligada ao modo de produção. Isso mesmo, ao modo de produção. Nós tivemos, basicamente, alguns modos de produção. Modo de produção primitivo, é aquele sem divisão social. Modo de produção escravista, que é o modo de produção presente na antiguidade. Modo de produção servil ou feudal, durante a Idade Média. E o modo de produção capitalista, que é esse que o nosso digníssimo Karl Marx vai analisar. Então percebam vocês o seguinte, quando nós estamos falando em um materialismo histórico, ou seja, quando nós estamos falando que o contexto histórico influencia na forma de pensar e de agir do indivíduo, nós estamos remetendo a um conceito de Marx. E aí ele diz, o homem faz história e cabe a ele também transformá-la. Ou seja, quando nós começamos a trabalhar na perspectiva do antagonismo social definido por Marx, é que vocês perceberão a importância desse pensamento desse indivíduo. Ou seja, que o homem faz, mas também cabe a ele transformar a história. Vejamos essa questão do antagonismo. Marx ele vai dividir a sociedade basicamente em dois grandes grupos. Burguesia, proletariado. Nós temos na burguesia aqueles que exploram. Nós temos os proletariados que são explorados. E aí ele vai trabalhar um conceito de alienação, um conceito de ideologias. E quando ele fala em alienação e ideologia, ele está falando justamente numa tentativa de mascarar a realidade do indivíduo. Quando ele fala em alienação, por exemplo, ele está falando que o indivíduo acaba por perder a sua identidade. E isso está ligado a vários fatores, entre eles a divisão do trabalho. Quando o indivíduo passa a não mais se identificar com um produto finalizado, já que ele é parte apenas de uma das etapas. E aí nós temos nesse antagonismo aquilo que ele vai falar que é, na verdade, o pivô de um grande processo de distinção ou diferenciação social. Você tem uma burguesia
cada vez mais próspera, cada vez mais rica, e você tem do outro lado um proletariado cada vez mais miserável, cada vez mais explorado. Os trabalhadores que vendem a sua hora de trabalho e a burguesia que controla os meios de produção e dessa forma acabam explorando os seus trabalhadores. E em relação a tudo isso, ele vai dizer: a única maneira eficaz para acabarmos com esse antagonismo, com essa desigualdade nas relações sociais, é por meio da luta armada. Quando esse proletariado vai criar consciência da sua exploração, vai pegar em armas e vai, novamente, tomando a ideia de transformar, modificar a sua história. Então perceba o seguinte: ainda nessa pegada do antagonismo social da exploração, nós temos um conceito de mais-valia. De uma forma bem simples, a mais-valia seria, a grosso modo, um valor do produto maior que o valor recebido pelo trabalhador. A isso ele chama de mais-valia, ou seja, se um produto corresponde aproximadamente a R$1.000, cada operário teria acesso, mais ou menos, receberia por esse produto final de R$1.000, aproximadamente 10 centavos. A essa diferença, a esse desequilíbrio, a essa desigualdade no valor recebido pelo indivíduo que produziu aquele objeto, aquele bem, Marx chama de mais-valia. Paralelo a essa questão de mais-valia, nós temos o fetiche de mercadoria. Isso mesmo, um conceito também presente na filosofia de Marx. Quando Marx fala de fetiche de mercadoria, ele está falando de um valor simbólico agregado ao produto. Nós temos aqui o nosso cameraman, nosso digníssimo Boy, e Boy, ele está aqui ostentando com um iPhone. E esse iPhone, ele tem um valor simbólico. Bruno, como assim? Simples. Quando o Boy optou por comprar um iPhone, Boy comprou o iPhone não apenas pela sua utilidade, mas principalmente pelo status que esse produto garantiria a Boy. Então, quando nós falamos em fetiche de mercadoria, nós estamos falando de um mascaramento da desigualdade entre os indivíduos, porque os indivíduos passarão a consumir produtos que lhe garantam uma condição social, uma situação, uma posição social maior. Por isso, nós temos também a questão da linha de crédito. Nós estamos aqui com o professor Diego de História, e Diego comprou uma moto fantástica, por sinal. O vizinho de Diego não tem a mesma condição econômica, financeira de Diego, mas pôde comprar uma moto para equiparar-se com Diego, sendo que essa moto ele parcelou para 60 vezes. A isso nós chamamos de fetiche de mercadoria, ou seja, você compra um produto não apenas pela sua necessidade, mas também pelo valor simbólico atribuído a esse produto. E esse valor simbólico mascara a desigualdade e a exploração desse antagonismo social, fruto desse antagonismo social. E galera, para concluirmos o nosso passeio pela filosofia de Karl Marx, nós temos aqui o conceito de infraestrutura e superestrutura. Quando nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de tudo aquilo que proporciona o desenvolvimento econômico, ou seja, estamos falando dos modos de produção. Então, quando nós estamos falando dos modos de produção, nós estamos falando de tudo aquilo que serve para embasar a economia dessa sociedade. As fábricas, pontes, as rodovias, os portos, tudo aquilo que, de certa forma, está ligado ao modelo econômico da sociedade, nós entendemos enquanto infraestrutura. E para Karl Marx, essa infraestrutura, ou seja, esse modelo econômico, ele está diretamente ligado à superestrutura, ou seja, ele vai determinar a superestrutura. Bruno, e o que seria essa superestrutura? A superestrutura estaria ligada a costumes, leis, tradições, religião. Então, para Marx,
As duas andam atreladas, as duas estão atreladas. Você tem a infraestrutura que determina a superestrutura. E o que seria essa superestrutura? A acomodação cultural, legal, normativa dessa infraestrutura, desse modelo econômico. Galera, falamos sobre Karl Marx, ficamos por aqui, até a próxima aula. Beijão!